Olá, quinto ano, bom dia! Hoje vamos começar pela página 35 da apostila, que vocês farão a leitura de um texto com o título Além do Setembro Amarelo, que outros meses têm cor? E aqui vocês vão descobrir que campanhas de saúde associam cores e meses, né? Isso é muito importante porque é uma forma de conscientizar as pessoas sobre temas muito importantes relacionados à nossa saúde, como o câncer, transtornos mentais e até a doação de órgãos, né? Acredito que vocês já conheçam algumas dessas campanhas, como o Outubro Rosa, que fala sobre o câncer de mama, o Novembro Azul, que fala sobre o câncer de próstata também, e nós temos outras campanhas de acordo com os meses e também separadas por cores. Vocês vão ler, né, as informações relacionadas a essas campanhas nas páginas 36 e 37, e depois farão as atividades da página 38, né, começando pela página 38, e a atividade 9 pergunta se você já conhecia alguma dessas campanhas, das que foram listadas no texto, né, que eu acabei de mostrar para vocês, e se conheciam qual, né, ou quais dessas campanhas. Número 10, como as pessoas em geral têm contato com essas campanhas. Então, vocês vão pensar aqui de que forma essas campanhas elas são divulgadas, aonde elas aparecem, em que meio de comunicação elas podem aparecer, e a gente, né, população em geral, pode conhecer essas campanhas. Na atividade 11, pergunta por que, segundo o texto, é importante associar meses a cores nessas campanhas. Então, tá lá essa informação, se vocês vão encontrar no texto. Aqui nós temos uma frase, né, duas palavras, que diz o seguinte: maio amarelo. Nós temos aí um substantivo e um adjetivo. Vamos relembrar. Substantivo é aquela palavra que dá nome a todas as coisas, a todos os seres. Por exemplo, o objeto que eu estou na mão aqui é um lápis, o nome dele é lápis, então é um substantivo, né? O nome que foi dado a ele. Eu sou uma pessoa, e aí o meu nome, Alane, é um substantivo próprio, porque foi o nome que foi dado a mim, a um ser, né? Que sou eu. E aí nós temos também os adjetivos, que não pode ser confundido com o substantivo. O adjetivo é aquela palavra que vai dar uma característica, uma qualidade, né? Ou uma característica para o substantivo. Por exemplo, eu tenho o substantivo lápis, eu vou dar uma característica para ele. O lápis é preto, o lápis é bom, o lápis é ruim. Então, eu atribuo características, né, a esse substantivo, tá bom? Vocês já sabem esses conceitos, mas eu quis aqui relembrar para que ninguém confunda. Então, vamos lá. Nós temos, então, aí maio como um substantivo, que é o nome dado ao mês, e amarelo, que é o adjetivo para o substantivo maio. A pergunta é possível inverter a ordem das palavras sem alterar o sentido? Ou seja, eu poderia trocar ali, colocar amarelo, maio, e aí manter o mesmo sentido dessa frase? O que vocês acham sobre isso? Ou se eu trocasse a ordem dessas palavras, o sentido ele também seria modificado, tá? Vocês vão pensar sobre isso. Aqui na atividade 13, diz o seguinte: em alguns casos o adjetivo pode vir antes ou depois de um substantivo. Reescreva as frases a seguir, alterando a posição do adjetivo, tá? Então, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando um adjetivo vem antes do substantivo, ele fica mais destacado, ele ganha mais peso na frase. Quando o substantivo vem antes do adjetivo, é o substantivo que aparece mais, tá? Então, aqui vocês vão alterar a posição do adjetivo. Eu tenho a frase A. Vamos ler. Na noite escura, pode-se ver mais estrelas. Primeiro, eu preciso identificar o adjetivo. Qual é a palavra que está indicando uma característica para um substantivo? Na noite escura. Então, a noite é o substantivo e esse substantivo noite tem uma característica. É escura. A noite é escura. Então, escura é o adjetivo, tá? Então, vou inverter a ordem ali. Então, eu poderia colocar na escura noite, pode-se ver mais estrelas. Assim como na frase B. Um dia triste para cantar. Então, eu já sei que triste é a característica. Característica de qual palavra? De qual substantivo? Dia. Então, eu preciso inverter a ordem. Um triste dia para cantar, tá? E aí, vocês vão fazendo assim até a letra F. Os adjetivos antes do substantivo destacam o adjetivo ou o substantivo. Eu acabei de explicar isso. Então, quando os adjetivos eles vêm antes do substantivo, destacam o adjetivo aparece mais, ele fica mais, nós conseguimos identificá-lo, ele ganha mais força, tá bom? Aqui na atividade 14, vocês vão relacionar as frases com o seu significado. Aqui vocês vão observar claramente como a ordem, ela
altera o significado de algumas frases também, tá? A ordem das palavras. Então, na letra A, aquela senhora é uma mulher pobre. Letra B, aquela senhora é uma pobre mulher. Vocês terão que fazer a associação dessas frases com essa tabelinha aqui embaixo, tá? Vamos ler as demais frases. Aquele pai é um grande homem, aquele pai é um homem grande. Ele deu uma certa resposta, ele deu uma resposta certa. Encontrei-me com um amigo velho, encontrei-me com um velho amigo. E aí são palavras muito parecidas, né? As mesmas palavras sendo utilizadas, porém em ordem diferente, o que altera o sentido das frases. Vamos identificar as primeiras. Aquela senhora é uma mulher pobre. Aí eu tenho a frase, ó, aquela senhora é uma mulher infeliz, logo nessa tabelinha embaixo. Aquela senhora é uma pessoa sem recurso. Então, se ela é uma mulher pobre, significa que ela não tem muitos recursos financeiros. Então, a frase, o significado da frase A é aquela senhora é uma pessoa sem recursos. Então, vocês colocaram a letra A na segunda alternativa ali de baixo. E a letra B, aquela senhora é uma pobre mulher. Aqui não diz que ela é uma mulher pobre de dinheiro, mas como a ordem foi invertida, significa que ela é uma mulher infeliz, já que ela é uma pobre mulher. Então, vocês associarão a letra B com a primeira alternativa e farão assim com as demais, tá? E aí responderão esse pontinho embaixo. Nas frases anteriores, ao alterar a posição do adjetivo, né, porque ele trocou de lugar, o sentido da frase mudou ou permaneceu igual. E aí vocês vão analisar, tá? Aqui nós temos um quadrinho explicativo que diz o seguinte: o adjetivo atribui uma qualidade ao substantivo. Então, o adjetivo ele dá uma qualidade para o substantivo, uma característica. A posição dele, seja antes ou depois do substantivo, pode resultar em sentidos diferentes. Aí nós temos mais dois exemplos. Um bom aluno é aquele que se dedica aos estudos. Um aluno bom é aquele que é bondoso. Então, na primeira frase, nós observamos que um bom aluno é aquela pessoa esforçada, que se dedica, que corre atrás, né? Já na segunda frase, nós falamos de uma característica de uma pessoa, né? Um aluno bom é aquele que é bondoso, ou seja, um aluno bom não é aquele que se esforça, não é nesse sentido a segunda frase, mas um aluno bom no sentido de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa que tem atitudes boas, tá? Uma questão de personalidade, tá bom? E aí, por isso, nós observamos essa diferenciação de acordo com a posição do adjetivo. Ele pode sim modificar o sentido de uma frase dependendo da posição em que ele está, tá bom? Então, nós finalizamos aqui na página 39 da apostila hoje, tá bom, crianças? Beijão, até a próxima aula!